Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Unidade Curricular Comum Projetos Integradores. Eu sou a professora Cristiane Marques e vou ficar com vocês nesta aula. Vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula? Essa é a aula de número 9, objeto de conhecimento, a matemática na sociedade. E o detalhamento: história da matemática nas antigas civilizações, Mesopotâmia, Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma Antiga, povos hindus e árabes. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, aqui nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre o tema integrador dessa nossa unidade, né, que é mídia e educação. O tema integrador dessa unidade curricular comum é um tema que está sempre muito atual, né, um tema que traz assuntos da contemporaneidade para integrar com os conhecimentos aqui das diversas áreas de conhecimento. Então, nesse caso aqui dessa unidade 3 é a mídia e educação. E o que é mídia e educação? A mídia e educação, ela possibilita o estudante a ser um profissional com ideias inovadoras, né, criativas, ou seja, permite que o estudante identifique diferentes tipos de mídias, né? Aqui você vai trazer as suas ideias e colocar em mídias, por isso que é chamado de mídia educação. E a gente vai associar esse conhecimento da mídia educação com o conhecimento das mais diversas áreas, né? Matemática, história, geografia, todos os outros componentes curriculares, para você ser um cidadão crítico. Então, vamos ver nessa nossa unidade qual é o tema, qual é o projeto, como é que a gente vai trabalhar. Observem aqui. A unidade 3, que é a mídia e educação, matemática e suas tecnologias. Qual é o tema do projeto desta unidade? Matemática na sociedade. E o nome do projeto? História, que é o projeto 3, porque nós estamos na unidade 3. História da matemática, a relação da matemática com a evolução das civilizações e suas heranças no mundo atual. Então, como projeto 3, vocês vão fazer um telejornal, que pode ser aqui ao vivo, né? Ou um podcast, porque nós estamos trabalhando a mídia e educação. Então, aqui vocês vão construir um telejornal ou construir aqui um podcast e trazer com esse tema a matemática na sociedade. Então, serão aqui apresentados conteúdos da matemática, associando sempre, integrando com os conhecimentos dos outros componentes curriculares, de todas as áreas de conhecimento. Então, a gente vai integrar isso aqui. Mas vamos relembrar como é que se faz um projeto. As etapas do projeto, observem aqui. As etapas de cada projeto é sempre do mesmo jeitinho. São 4 etapas. Na primeira etapa é levantar a situação, problema, ou seja, você vai trazer questionamentos, você vai fazer questionamentos para ver o que você quer desenvolver como projeto. Na segunda etapa, a partir do questionamento, vocês vão fazer as pesquisas científicas, vão fazer o levantamento de dados sobre a temática, em internet, em livros, com os colegas. Na terceira etapa, vão ser os possíveis caminhos ou soluções, ou seja, é o início da mão na massa. É aí que você vai iniciar a fazer o projeto. E a quarta etapa é o produto final, é a mão na massa. Então, são essas 4 etapas que nós vamos trabalhar. Sempre é desse jeito para se elaborar um projeto, para se fazer um projeto. Mas vale lembrar que vocês têm sempre aqui, para fazer um projeto, tem sempre que ter anotações, vocês precisam ser organizados, anotar tudo direitinho. E onde é que a gente faz essa nossa anotação? No diário de bordo. O diário de bordo é como o nome diz, é o seu diário. Você vai todos os dias para a aula, assiste o conteúdo, assiste a aula e anota. São os registros diariamente, os registros do dia. Então, você vai colocar a unidade, no caso, unidade 3, o tema do projeto, a matemática na sociedade, o nome do projeto e os registros, tá? É sempre desse jeito como vocês já sabem como fazer. Sempre o cabeçalho, né? Tem aqui o cabeçalho,
a descrição da atividade, todo dia uma atividade, e a reflexão sobre os resultados alcançados ou que vocês pretendem, né, alcançar, como é que vocês vão chegar ao produto final, tudo anotadinho, não ficar somente nas ideias, porque aí acaba se perdendo, você acaba esquecendo. Então, o ideal é anotar, ok? Relembrando tudo isso, agora vamos ver a importância, né, da matemática na sociedade. Vou trazer aqui um apanhado da matemática desde os povos antigos, né? A matemática, ela está tão presente no mundo moderno que é difícil imaginar a vida sem ela, né? Mas de onde ela veio exatamente? Nós inventamos ou é algo que descobrimos, né? Quais as contribuições das áreas das ciências humanas e sociais aplicadas sobre os conhecimentos da matemática, que é o que nós vamos ver nesta aula, né? A relevância da matemática na evolução das civilizações e sua herança para o mundo moderno, né? Então, a importância da matemática. Então, por isso que a gente começa a se questionar, fazer levantamentos, né? De onde que vem a matemática? Será que ela foi inventada? Será que de onde que ela surgiu? E é por isso que nós vamos começar a contar a história da matemática nas antigas civilizações, né? Porque para a gente entender a matemática, a importância dela hoje, a gente precisa conhecer a sua história, né? Então, eu trago aqui para vocês o nosso livro de história, porque aqui nós vamos ver a matemática na Mesopotâmia, matemática no Egito Antigo, na Grécia Antiga, os povos da Antiguidade, né? Na Roma Antiga e os povos hindus e árabes, né? Qual a importância desses povos para a matemática, né? Para nós termos prédios enormes, né? Toda a tecnologia que nós temos hoje, né? A matemática que nós conhecemos hoje, ela surgiu aqui desde o Egito Antigo, o Império Babilônico, que são os povos da Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C. Porém, na pré-história, os seres humanos eles já usavam a matemática para fazer, como conceitos de fazer contagem, né? De contar, de fazer medições. Isso já existia, né? Então, ela foi criada, na verdade, a partir da necessidade das pessoas sempre medir e contar os objetos, contar os seus animais, né? Começaram a juntar, por exemplo, pedras para fazer a contagem ali dos animais. Então, assim foi surgindo. E é o que nós vamos ver hoje. Então, antes de tudo isso, vamos assistir a um videozinho falando aí sobre a história dessas civilizações. A Mesopotâmia, que em grego quer dizer terra entre rios, situava-se entre os rios Tigre e Eufrates. É a região conhecida como berço das civilizações. Situada no Oriente Médio, ocupa o território que hoje conhecemos por Iraque e algumas porções da Síria e Turquia. Foi nessa região que surgiram as primeiras grandes civilizações. Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, grupos tribais da Ásia Central e das montanhas da Eurásia chegaram ao local devido às extensas áreas férteis próximas aos rios, além da vantagem de terem água próxima, fornecendo subsídio para a pesca, alimentação e transporte. Em suas terras se desenvolveram os povos sumérios e acádios, os amoritas, o Império da Babilônia e o Império Assírio. Sumérios desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios para melhor armazenar a água para sua comunidade. Também criaram a escrita cuneiforme, registrando os detalhes de seus cotidianos através de placas de argila, e os zigurates, construções piramidais que serviam de armazenamento de produtos agrícolas e de prática religiosa. As cidades-estado de Nippur, Lagash, Uruk e Ur datam da época dos Sumérios. Babilônios criaram os primeiros códigos de lei para controlar a sociedade, como as leis de Talião, também conhecida como Código de Hammurabi, formuladas pelo imperador Hammurabi, que previam castigos severos aos criminosos de acordo com a gravidade de seus delitos. Por volta do século VII a.C., o imperador Nabucodonosor II, que formava o Segundo Império Babilônico,
ordenou que fossem construídos 2 templos que serviriam de grande reverência arquitetônica, os Jardins Suspensos e a Torre de Babel. Assírios tinham uma ampla organização militar e eram ávidos pela guerra. Quando dominavam determinados territórios, impunham castigos cruéis aos inimigos como forma de intimidá-los, para demonstrarem sua hegemonia. Além destes, os acádios, caldeus e amoritas, dentre outros, também constituíram a sociedade mesopotâmica. Eles eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses e tinham uma ligação religiosa com a natureza. Os povos da Mesopotâmia também desenvolveram a economia através da agricultura e dos pequenos comércios de caravanas, com base em uma política centralizada por um rei ou imperador. Por volta do século VI a.C., o Império Persa se fortaleceu sob comando do imperador Ciro II, que não poupou esforços para tomar o poder dos babilônios, que tinham pleno domínio da Mesopotâmia. A conquista dos persas acabou com as primeiras formas de dinâmicas culturais que marcaram a sociedade de origem mesopotâmica, uma das pioneiras da antiguidade. Muito bem, vimos aí um pouco da história, né, dos povos da Mesopotâmia e vamos ver ali agora a importância da matemática desses povos, né? Observem aqui. As evidências mais antigas mostram que na Mesopotâmia, os sumérios, nos anos 3000 a.C., faziam cálculos cotidianos, por exemplo, para a distribuição de salários e a contagem do gado, e eles dispunham de um poderoso sistema de medição. As primeiras tabuadas e conhecimentos geométricos e aritméticos são de 2600 a.C. E aqui eu trago para vocês algumas das evidências, né, que nesse caso aqui são as tábuas de argila. 400 tábuas de argila foram encontradas durante as escavações iniciadas no século XIX e datadas da época da primeira dinastia babilônica, né? Então aqui tem algumas informações importantes da matemática. Observa-se a partir daqui dessas tábuas algumas evidências, como por exemplo, pôde-se perceber nessa próxima aqui, ó, pôde-se perceber que eles já conseguiam resolver equações quadráticas e cúbicas, e eles já lidavam com frações. Isso tudo aqui nessas argilas, nessas tábuas de argila, quando elas foram investigadas. Então, daqui saíram essas informações. Por exemplo, no campo da geometria, já se sabiam, já existiam, né, fórmulas para o cálculo de áreas e volumes de sólidos geométricos. Além disso, também tem informações sobre o teorema de Pitágoras, né? Então aqui são algumas das evidências aqui dos povos da Mesopotâmia, né? Aqui no caso dos babilônios. Continuando. E aí, falando um pouco sobre o Egito Antigo, né? O Egito Antigo, conhecido, uma frase muito conhecida que vocês vão já entender por quê. Uma dádiva do Nilo, né? Porque como nós estamos falando dos povos antigos, já falamos aqui dos babilônios, povos da Mesopotâmia, agora no Egito Antigo, né? O Antigo Egito, de 3000 anos antes de Cristo, ocupava grande parte do Vale do Rio Nilo, onde a base econômica era a agricultura, o que justificava a construção de canais, diques e celeiros. Podemos observar aqui nessa imagem. Então, mais para isso era necessário mão de obra, o que hoje em dia a gente chama de arquiteto, engenheiros, né? E aí eram necessários muitos conhecimentos matemáticos para eles conseguirem fazer essas construções nessa época. Para a gente entender melhor, vamos assistir a um vídeo falando sobre o Rio Nilo. Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar um pouco da importância do Rio Nilo para o desenvolvimento da civilização egípcia. Começo essa fala localizando esse importante curso d'água, tanto do ponto de vista histórico como econômico e cultural. O Rio Nilo está localizado no nordeste do continente africano. Ele passa ali, ele corre no sentido sul em direção ao norte, passando pela área ali de aproximadamente 10 países, inclusive o Egito, até chegar ao Mediterrâneo, onde está a sua foz.
O Rio Nilo tem uma área de aproximadamente 6.650 quilômetros de extensão, e isso lhe dá o título de segundo rio mais extenso do mundo. Dada essa extensão, ele percorre um terreno dentro do continente africano com características diversas. Na área mais próxima à Sol Nascente, ele tem ali uma região de planalto, e nessa região ele é mais encachoeirado. Quando ele chega na região onde hoje está o Sudão e o Egito, ele se depara com uma grande planície. Foi nessa planície que a civilização egípcia se desenvolveu e soube aproveitar os potenciais ali oferecidos pelo Rio Nilo. Os egípcios utilizavam o Rio Nilo para se abastecer de água potável, e isso é muito importante dentro de uma região de clima árido, desértico, tá? Utilizavam também o Rio Nilo para a realização da atividade de agricultura. Isso acontecia da seguinte forma: no período de cheias, o Rio Nilo inundava a planície de inundação, e no período de vazante, essas planícies ficavam expostas, e aí os egípcios utilizavam para a realização da atividade de agricultura e cultivavam nessas áreas cereais. Quando as condições climáticas eram favoráveis, eles produziam o suficiente para a sua subsistência e também excedentes que eram comercializados com os povos ali da região do Mediterrâneo. Os egípcios também utilizavam o Rio Nilo para navegar, e era por esse rio que passavam ali os produtos que eram produzidos pelos egípcios, também circulavam as pessoas, e o material utilizado ali para a construção daquelas obras faraônicas, tipo as pirâmides do Egito, também chegavam ali pelo rio Nilo. O Nilo foi tão importante para a civilização egípcia que o Heródoto, um historiador na realidade grego, disse a seguinte frase: "O Egito é uma dádiva do Nilo". Apesar de nessa fala ter uma tentativa de diminuir os avanços científicos e técnicas ali elaboradas ali pelos egípcios, traz um fundo de verdade, já que o Nilo foi importante para o desenvolvimento da civilização egípcia. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito bem, né? Viram aí a importância do Rio Nilo, né? E aí eu trago mais algumas informações para vocês sobre o Rio Nilo e a matemática, né? Então, as atividades econômicas da agricultura, pecuária, abastecimento de cidades, navegação de bens e pessoas, turismo ecológico, pesca e a geração de energia elétrica, né? O Rio Nilo tem um foz em delta que é semelhante a um triângulo, né? No caso do Rio Nilo, ele possui cerca de 160 quilômetros de comprimento e cerca de 250 quilômetros de largura, fazendo aí esse foz em delta. E aí eu trago para vocês um subtema que dá para vocês pesquisarem, né? As rotas comerciais na antiguidade, que vocês bem viram aí a importância do Rio Nilo, né, para essas rotas comerciais, e as rotas comerciais na atualidade. Será que continua do mesmo jeito? Como é que estão as rotas comerciais na atualidade? Seria uma boa dica aí para vocês fazerem um podcast ou um telejornal, tá bom? Agora, continuando ainda sobre a matemática no Egito Antigo, né? Ao contrário dos babilônios, esse povo utilizava os papiros como utensílios de escrita. Então, existem poucas fontes matemáticas egípcias, que as mais importantes são o papiro de Hind, o papiro de Moscovo, o papiro de Karun, o papiro de Berlim e o rolo de couro das matemáticas egípcias. E aí eu trago alguns aqui para vocês, né? Por que tem poucas? Justamente por causa da fragilidade, diferente lá das pedras de argila, que o papiro ele é muito mais frágil, principalmente com as intempéries, né, com o tempo. Então aqui o papiro de Hind, né, que data de 1500 a.C. e é um tratado sobre várias áreas da matemática, como por exemplo a aritmética, a álgebra, a geometria, trigonometria e frações. Aí tem também o papiro de Karun e o papiro de Moscovo, né, alguns dessas evidências das escritas matemáticas egípcias. Agora falando um pouco sobre a Grécia Antiga, observem aqui. A matemática na Grécia Antiga, a palavra matemática, que é de origem grega, que deriva do verbo, que está aí o verbo em grego, né, significa aprender através do estudo.
Na época de Platão, o matemático designava alguém que gostava de aprender. Então, não se sabe exatamente quando o termo foi associado aos números e suas aplicações práticas, né? Então, era alguém que gostava de aprender, por isso que ela é chamado de matemático nessa época de Platão. Entre os gregos antigos, a matemática englobava a aritmética, a geometria, a astronomia e a mecânica. Mas, atualmente, apenas a aritmética e a geometria, dentre dessas áreas aí, né, são as duas áreas teóricas que mais atraíram os gregos antigos, e elas são consideradas ciências puramente matemáticas, as outras duas não. Então, foi na Grécia Antiga que a matemática ganhou contornos abstratos, né, e passou a ser utilizada não apenas para medir e contar coisas do dia a dia, mas também como elemento de pensamento abstrato e filosófico. Eles acreditavam no poder dos números e os utilizavam para interpretar coisas mais abstratas que se expressavam por via de áreas próprias, como a astronomia, né? Então, foi nessa época que eles saíram mais do mito para o racional. E aí eu trago para vocês aqui o alfabeto, né, da Grécia Antiga, né, o alfabeto grego, que muitos de vocês já devem ter visto, né, essas letras gregas, né, o alfabeto grego, que foi na Grécia, nessa época, que se desenvolveram alguns sistemas de numeração, principalmente esse aqui, o alfabético, né, o alfabeto grego, em que os números eles são representados, como vocês podem observar, por letras. Tem alfa, beta, gama, né, delta, já devem ter visto ômega, pi, até mesmo aqui na matemática, né, algumas dessas representações. Então, todo mundo já deve ter visto aí. E aí agora vamos ver um pouquinho sobre os principais pensadores da matemática nessa época da Grécia Antiga. Observem. Tales de Mileto e Pitágoras, né? Eles foram os responsáveis por transformar a matemática em um estudo organizado e sistemático. Então não existem, na verdade, registros deixados por eles, mas seu conhecimento foi transmitido oralmente e registrado séculos depois. Tales de Mileto, por exemplo, ele foi responsável por desenvolver a geometria dedutiva e por efetuar as primeiras demonstrações matemáticas. Conclusões a ele atribuídas compõem bases importantes da matemática, como os círculos são divisíveis por duas partes iguais, por meio de um diâmetro, ou então os ângulos que formam a base de um triângulo isósceles são iguais. Então foi atribuído a Tales de Mileto. Já Pitágoras, ele atribuía aos números as explicações universais. A sua escola era formada por 4 campos do saber considerados indispensáveis: a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. O teorema de Pitágoras, que afirma que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse é um exemplo dos teoremas, né? A sua linha de pensamento, na verdade, se dava a partir do entendimento abstrato e filosófico dos números e da matemática, e propunha teoremas abstratos para resolver questões filosóficas e não mais somente aqueles que estavam presentes na vida prática e cotidiana, né? Então trago para vocês subtemas para vocês fazerem pesquisa. A biografia de Tales de Mileto e de Pitágoras, ou então outro subtema, teoremas de Pitágoras e a sua aplicabilidade. Certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre a Roma Antiga, né? A cidade de Roma, ela nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo Europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. Então, os romanos, eles continuaram a aplicar todas as descobertas dos gregos em suas construções, como os aquedutos na enorme rede de estradas ou no sistema de cobrança dos impostos, né? Os números romanos, como todos já devem conhecer, são uma criação matemática da Roma Antiga, né? São indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos de livros, né? Páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros, que a gente consegue observar no nosso dia a dia. E aí, como subtema, trago para vocês os números romanos, da antiguidade para a atualidade. Então, observem aqui, só para relembrar, porque todo mundo já conhece, né, os números romanos, são esses aqui, representado aí pelas letras, né, 1, 2, 3, sempre pelas essas letrinhas aí, tá?
E aí, essa foi a contribuição e muitas outras contribuições que ainda veremos muito mais sobre a história da matemática na Roma Antiga. E agora nós vamos falar sobre a matemática dos povos hindus e árabes, né? A civilização hindu, ela é uma das sociedades mais antigas do mundo, com a centralização comercial do Oriente Médio e em regiões estratégicas da Ásia, o território que hoje é ocupado pela Índia. Ele ficou distanciado dos outros povos e se manteve economicamente pelo comércio interno das especiarias até a era da Idade Média, né? Vários documentos arqueológicos, eles indicam que os algarismos, né, de Al-Khwarizmi, né, ele é indo-arábico, ou seja, teve sua origem no norte da Índia cerca de 500 depois de Cristo e foi levada pelos árabes durante sua invasão e expansão por toda a Europa. E aí eu trago para vocês aqui os algarismos, né, desses povos antigos, né? Os antigos hindus, eles já usavam uma forma de algarismo semelhantes desde cerca de 300 a.C. Essa numeração ela já tinha uma característica do sistema moderno que nós temos hoje e os seus 9 primeiros algarismos eram sinais independentes que vocês podem ver aqui nessa tabela, ó. Esses algarismos desde 300 a.C., como era, né, a primeira linha aí da tabela, e atualmente, ó, como é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, né? A matemática hindu, ela exerce considerável influência em todo o mundo. Os hindus, eles tinham conhecimento da raiz quadrada e cúbica, podendo citar, por exemplo, os algarismos que nós estamos vendo aqui. E eles influenciaram bastante a álgebra, onde os problemas aritméticos eram resolvidos por falsa posição ou pelo método de inversão. Então, esses aí são os símbolos, né? A matemática dos povos hindus. E aí a contribuição da matemática, né, desenvolvida pelos povos hindus árabes desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento dessa disciplina ao longo da história, né, a importância desses povos para a matemática. Então eu trago aqui para vocês algumas contribuições importantes desses povos, né, o sistema de numeração hindu-arábico, né, o sistema de numeração decimal que todo mundo conhece, que a gente aprende logo que a gente chega na escola, que se depara com a matemática, é esse sistema aqui, né, que nós usamos em todo o mundo hoje e ele foi desenvolvido pelos povos hindus. Na álgebra, por exemplo, os matemáticos hindus, eles fizeram contribuições significativas para a álgebra, desenvolvendo técnicas para resolver equações lineares e quadráticas. Na trigonometria, por exemplo, eles foram os pioneiros na trigonometria. Eles desenvolveram tabelas de funções trigonométricas, explorando suas propriedades em contextos como a astronomia e a geometria. Quando a gente viu aqui sobre os teoremas de Pitágoras, eles já conheciam, né? Então aqui, ó, embora seja amplamente conhecido como o teorema de Pitágoras, o conceito de triângulos e retângulos e suas propriedades já era conhecido pelos povos hindus muito antes de Pitágoras. Então olha só a importância, só que isso acontecia em regiões diferentes, né? Como se fosse meio que simultaneamente, né, um povo aqui na Europa e eles ali no Oriente, só que, como eu falei para vocês, eles estavam um pouco mais isolados, fazendo comércio ali entre eles. E os povos árabes, já de contribuição. Os árabes, eles desempenham um papel crucial na tradução e na preservação dos textos matemáticos gregos, hindus e persas. Essas traduções, elas ajudaram a disseminar o conhecimento matemático em todo o mundo islâmico e posteriormente para o Ocidente, né? Então aqui falando sobre os povos árabes na álgebra e na aritmética, os matemáticos, por exemplo, esse aqui, o Al-Khwarizmi, né, de algarismo, né, contribuíram significativamente para a álgebra e a aritmética, porque ele escreveu um livro sobre isso, né? E então isso introduziu os conceitos das equações lineares e quadráticas e é considerado um dos primeiros trabalhos importantes sobre a álgebra. Olha só a importância aí desse povo para a matemática. E na geometria também, a importância deles. Eles fizeram avanços na geometria, como expandindo o conhecimento grego e hindu nessa área. O conhecimento matemático desse autor Al-Khwarizmi, né,
desse matemático, o Al-Khwarizmi, ele foi um dos pioneiros a estudar a geometria de forma sistemática. Então, a importância dele aí para a disseminação da matemática por tudo que nós conhecemos hoje. E aí, também na área da trigonometria, né, e na área da astronomia, os matemáticos árabes, eles foram importantes para o desenvolvimento da trigonometria e sua aplicação na astronomia. Eles também desenvolveram métodos avançados para a medição de ângulos e distâncias, né? E essas contribuições, elas foram cruciais para o desenvolvimento da matemática como disciplina e tiveram um impacto duradouro na ciência e na sociedade em todo o mundo. Olha a importância de todos esses povos, né? Como eles são importantes para o conhecimento matemático, para a matemática se tornar o que é hoje uma ciência, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aqui sobre esse nosso conteúdo, a primeira parte do conteúdo aqui sobre a mídia e a educação, a matemática na sociedade.